antes de falar sobre a escola, porque eu entendo, sim, a escola, eu lembro muito, em vários momentos, dentro da escola, que a escola é uma instituição, e quando a gente pensa isso, o racismo, ele é alimentado pelas estruturas estatais. E se a gente pensa que o racismo ele está dentro desse Estado e que a escola é alimentada por ele, a gente vai ver muitas relações conflitantes, né? Porque a grande maioria, e aí eu vou falar o seguinte, eu sou professora do ensino fundamental na rede municipal, e a rede municipal de Porto Alegre é uma rede que está dentro da periferia de Porto Alegre. Então, a grande maioria, o grande grosso desses alunos são negros. E aí, quando eu penso isso, eu fico pensando também na grande quantidade de colegas que eu tenho que são brancos. E eu fico pensando como é que o meu colega branco consegue trabalhar essas questões. Mas antes de falar, vamos fazer uma atividade sobre a questão racial ou de elevação da autoestima dos nossos alunos, a gente vai ter que pensar, e aí eu não vou trazer só essa formação do professor, né, em si no seu dia a dia, mas também da universidade, né, que dispositivos a gente tem para trabalhar as questões raciais, né, porque como é que se a sociedade ela está estruturada dentro, né, do racismo, como é que esse professor consegue ter esse olhar com esse aluno, né? Que já vem com um imaginário e com uma mídia trazendo referenciais brancos, né? Só que aí, Natália, eu fico pensando, né, que a Vera Rodrigues, ela falou uma coisa esses dias, assim, bem importantes, assim, e eu até gravei muito isso. Porque ainda a gente vai ter um problema que é racista também, no meu entendimento, que é o tal de colorismo, né? Que fala das diferentes pigmentações da nossa população negra, né? E aí o que acontece? Que quem é mais retinto vai sofrer mais o racismo do que quem é mais tem uma tonalidade mais clara, enfim, aí vai falar que não, quem tem uma tonalidade maior mais clara vai ser pardo, enfim. E isso faz com que a nossa população negra se divida cada vez mais. Isso é conta do racismo, né? O colorismo, como a Vera Rodrigues disse esses dias, é uma falácia, é igual o mito da democracia racial, né? Porque aí falam da mestiçagem, falam que o nosso país é um país que não pode existir racismo porque todo mundo tem na sua árvore genealógica uma mãe preta, enfim, outras coisas assim. Só que eu acho que muitos esquecem que isso é fruto de muito estupro, de muita violência e da morte dos nossos homens negros. Porque se a gente olhar os índices de mortalidade, principalmente nas mãos da polícia, quem é que morre mais? Quem é que está encarcerado? Então, acabam esquecendo esse revés. Então, isso é muito cruel com a nossa população, né? E aí, quando a gente vai para a escola, a gente vai ver essas reproduções. Apesar que eu posso dizer isso para vocês, que na minha infância e na minha adolescência, realmente eu não via representações fora do futebol, do esporte, de pessoas negras. E hoje eu vejo uma geração que se encontram os alunos no qual eu atendo, que existem mais referenciais. Talvez a minha geração tenha que fazer o que a gente chama de retorno, de travessia, de voltar, de se encontrar. E eles já têm uma outra concepção, né, de representações. A gente vê na periferia o slam, a gente vai ver o rap, a gente vai ver outros referenciais, né, que são muito importantes, autores, né, escritores negros que estão vindo da periferia, pelo menos aqui em Porto Alegre a gente está vendo muitos, né? Então, acho que talvez a minha geração ainda tenha que fazer o retorno de casa, né? De olhar esses referenciais que nós não tivemos quando nós éramos crianças e adolescentes. Já essas crianças, eles já têm o lápis, enfim.
Mas aí, olhando assim para a minha prática na escola, eu percebo muito assim que quando eu fui para a periferia, porque eu sou uma mulher negra que mora numa região central, e isso também vai fazer uma diferenciação, porque o espaço que eu habito dentro da cidade, ele é completamente diferente do espaço que os meus alunos frequentam. Por mais que a gente ainda se entrecruze em outros espaços, o espaço que eu moro é muito diferente. Existem coisas que eu não passo e que eu sei e que eu presencio que eles passam. Então, quando eu percebo isso, eu me coloco, né, até pela minha formação, que eu estou num outro espaço e que quando eu me confrontei com a questão da realidade da periferia e eu me torno professora na periferia, eu começo a me enxergar também, né, como negra. Na verdade, o que a Lélia fala, né, do tornar-se negro, né? Porque tornar-se negro, né, é um momento, assim, de muita dor, não tem volta, e eu enxerguei esse processo muito olhando para os meus alunos, como um espelho, né? Porque eles me olhavam e eles, muitas vezes, a grande maioria não me chama como professora Simone, eles me chamam como Simone. Às vezes me confundem com a avó, com a mãe, com a tia, porque eles me olharam e me acharam igual a eles. E isso é também uma representatividade, né? Então, quando eu comecei a perceber isso, né, eu comecei a entender que eu tinha uma função ali também na escola, também de apontar para os meus colegas brancos algumas questões, mas também de fazer outros movimentos. Então, a gente, por exemplo, assim, a gente tem um projeto que não é mais projeto, era um projeto de uma colega minha das séries iniciais, que foi bem premiado, e depois, quando a gente foi para a EJA, eu e ela, eu já trabalhava na EJA como professora de geografia, e a EJA tem uma outra particularidade, né, que são jovens ainda, né, a EJA a gente sabe que fez esse movimento, né, que agora são adolescentes, a grande maioria, que não deram certo durante o dia, e aí eles são jogados ali à noite, né, e eu via que eles tinham muitas demandas que a gente podia abordar, principalmente as questões raciais, as questões de LGBTfobia, gordofobia, enfim, várias outras questões. E aí, nesse movimento, alguns que vinham das séries iniciais, né, que vinham dessa minha colega, chegavam até mim e eles traziam, a professora falava sobre isso, enfim, por que vocês não dialogam? E a gente conversou e resolveu colocar esse projeto que se chama, que agora é um coletivo, eu tenho orgulho de dizer que é um coletivo, Desconstruir Estereótipos, né? E eu falo com muita satisfação de ser um coletivo, porque a gente conseguiu transformar isso numa coisa muito horizontal. Eles trazem muitas demandas da vida deles, né? E a gente consegue, a partir dos nossos conhecimentos, das nossas parcerias, fazer algumas atividades com eles que eles possam compreender as coisas que eles vêm passando. E eu acho que isso potencializou muito dos nossos alunos, inclusive quem eu estou homenageando, que é a Letícia, né? E a Letícia começou a ler outros referenciais que não os brancos, né? Por ela ser negra, periférica, né? Gorda, e levanta essa bandeira, né? De colocar as dores e os sabores de quem ela é. Porque a gente tem que pensar isso, né? A gente não é o racismo, a gente fala muito sobre o racismo, mas a gente não fala do amor, porque a população negra, por ser tirada, né? A gente chegou aqui, né? Os nossos ancestrais chegaram aqui forçados, né? E quando a gente faz esse retorno de pensar no amor que nos foi tirado, ele também é importante, né? Então, quando eu penso sobre isso, eu penso que o Desconstruir Estereótipos conseguiu abarcar isso, né? Então, a gente tem várias situações, por exemplo, a gente tem um aluno que vira e mexe, está em situação de rua, já fez várias atividades, entrevistou professores de universidade, já procurou entender a realidade dele. Então, isso faz com que a gente se conecte
com a realidade deles e trabalhe a partir, né, de um currículo a partir do que eles realmente precisam para compreender quem eles são, né? A gente tem que dar corpo, né? A gente tem que dar nome, sobrenome, corpo, gênero, raça, classe para essa população. Não adianta a gente só fazer um projeto e dizer, olha como isso pode ser lindo e maravilhoso. A gente tem que dar nome e sobrenome, porque foi nos tirado esse nome e sobrenome, né? Então, a gente tem que dar. E aí, como tu bem disse, né, Natália, é muito interseccional em vários momentos, né? A gente não vai só ver a questão da raça, a gente vai ver o gênero, a gente vai ver também o corpo, a gente vai ver a questão da classe, a gente vai ver muitas coisas. Mas a gente vai precisar dar nome e sobrenome para esses sujeitos. Senão, a gente não consegue sair, né, do papel e das leis. Creio eu que é isso.